Olá, meu amado, você que está aqui comigo na nossa aula de número 15 da nossa escola do crescimento. Estamos estudando Romanos e hoje vamos entrar aí no capítulo 4 do livro de Romanos e eu quero que o Senhor abençoe você, sua vida que está aqui comigo nesse aprendizado, ok? Lembrando que essa aula foi do nosso amado pastor Ari Veloso e ele deixou esse estudo, peguei com ele na CEPAL e tenho tido o privilégio de poder ministrar essas aulas para vocês, a aula que foi feita por ele, ok? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, então, a aula de número 15, e vamos começar lendo, então, o que ele nos coloca aqui. Como Abraão, ele foi justificado pela fé, né? Então, continue remando, continue trabalhando, vai se esforçando, faça sempre o seu melhor e você vai conseguir. Exatamente, estamos num tempo tão corrido, mas o Senhor nos deu o privilégio de termos esse canal de comunicação aqui. Então, podemos até sorrir desta exagerada simplificação, mas é exatamente o que ouvimos constantemente quando abordamos alguém sobre a vida espiritual e a vida futura. O homem tem grande dificuldade em aceitar a ideia de justificação pela fé somente. Ele sempre quer se esforçar, está sempre tentando fazer alguma coisa para merecê-la. Parece que é exatamente isso que acontece conosco. Vamos nos lembrar então do que temos visto até agora. Romanos, do capítulo 1, dos versículos 1 até o capítulo 3, o versículo 20, Paulo apresenta então a má notícia, o problema do homem, que é a pecaminosidade do ser humano. A partir do versículo 3 do livro de Romanos, o versículo 21, então Paulo apresenta também a boa notícia, isto é, a solução deste problema, do pecado, que é a justificação pela fé, independente da lei mosaica ou de qualquer boas obras que tenhamos feito. Agora, no capítulo 4, veremos que para provar o seu argumento, né, o porquê Paulo diz que é assim que funciona, então ele traz algumas ilustrações muito poderosas do Velho Testamento. E o esboço dessa ilustração que ele traz, nós vamos explicar hoje e começar o estudo. Primeiro, Abraão, né? Paulo escolhe a figura de Abraão para falar de fé, ok? Paulo escolhe Abraão, personagem para falar de fé. Então, dos versículos 1 a 15, ele diz que Abraão, vai colocar, né? Que Abraão não foi justificado pelas obras que ele fez, ou Abraão não foi justificado pela circuncisão ou pela lei. E ele explica nos versículos que vamos ler em seguida. Número 2, Abraão ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Número 3, a fé de Abraão. Então ele fala um pouquinho sobre a fé de Abraão, que está aí dos versículos 17 ao 25, que o objeto da fé, ou seja, Deus, ele acreditava em Deus. O obstáculo da fé, nos versículos que está escrito aí do 18 ao 20, o objetivo da fé, do 20 ao 22, e os benefícios da fé, ok? Então, se você estiver anotando, você pode também, ou se você está na tua aula, você está com isso anotado, você vai ler o Romanos capítulo 14, capítulo 4, já com esta ideia, desse esboço de como Paulo escreveu o capítulo 4 do livro de Romanos, tendo então Abraão como o nosso pai da fé, ok? Vamos ao estudo então. Paulo escolhe Abraão por algumas razões. Primeira delas, Abraão era considerado pelos judeus como o pai da nação, uma autoridade máxima da nação. Ele representava o melhor que havia no judaísmo. Era considerado o pai das 3 grandes religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né? Os judeus achavam Abraão tão perfeito que o livro chamado Orações de Manassés conclui que Abraão foi perfeito em todos os seus feitos, obedeceu toda a lei antes de ser escrita e jamais teve necessidade de arrependimento, ok?
Então, voltando aqui, ó, era considerado o pai das três grandes religiões do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Claro que isso é uma conclusão que nós tiramos hoje disso, né? Os judeus achavam Abraão tão perfeito, já li isso para vocês. E para responder então algumas perguntas, e então não deixar dúvidas num assunto tão crucial, tão vital para todos nós como a salvação, Paulo escreve um capítulo inteiro explicando como Abraão foi justificado, ok? Como ele foi salvo e como foi colocado em perfeito relacionamento com Deus. Mas antes de falarmos de Abraão, vejamos o que a Bíblia diz a respeito da fé. Vamos entender então o que é fé. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não é o que fazemos por Deus, mas o que ele faz por nós que nos dá uma vida de poder e força. Nosso grande Deus e não a nossa grande fé é o que importa. Então aqui ele apresenta para nós dois tipos de fé, e eu vou tomar uma água e não consigo dar pausa no vídeo. Uma é inerente ao ser humano, como por exemplo, a fé que constantemente temos em nosso semelhante. Você vai fazer uma viagem de avião, compra a passagem, entra no avião, que vai ser pilotado por um aviador sem vê-lo ou saber das suas aptidões, e você confia a sua vida a ele. Você tem fé naquele piloto e por isso você entra naquele avião para voar, entregando a sua vida àquele piloto, ok? Esta fé é relativa ao ser humano. A outra fé é um dom especial de Deus, conforme Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, pelo seu Espírito, Deus intervém na sua vida, provocando aquele desejo de buscá-lo e crer nele. Seus olhos são abertos para a cruz e você canta: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então, fé é confiar em Deus e crer nele. E qual é o resultado, né, desta fé? É a luz e força que você recebe para transmitir à sociedade e mudar as tuas atitudes. Então, quando resolvemos crer em Deus, a vida e o poder sobrenatural entram em nós e realiza-se então um milagre dentro de nós. Coisas que você não conseguia fazer, você começa a fazer porque você acredita que Deus está contigo. Conforme a definição de Hebreus 11:1, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, a fé não é algo que brota de nós, mas que vem de Deus. É uma convicção de fora que nos invade. É Deus quem nos dá a fé e não nós que a produzimos como se pudéssemos fazê-lo. Por isso precisamos pedir fé a Deus. Por exemplo, fé no sentido de que Deus cura hoje. Todo genuíno cristão possui. Porém, muitos confundem fé com o desejo de cura, seguindo o seguinte raciocínio: eu creio que Deus cura hoje. Só pode ser a vontade dele curar sempre. Portanto, eu vou pedir a ele para fazer aquilo que quer fazer e assim posso ter certeza que ele irá curar. Não, isto acaba sendo fé baseado na tua fé. E não é isso que Deus quer de nós. Isso é crer que não é Deus quem cura, mas sim a fé que temos em Deus. Podemos concluir basicamente, então, que Deus não cura sempre. Assim como não é a vontade dele que não morramos, como também que não haja terremotos e coisas tais. Temos que descansar no fato que ele é o Senhor da história e que anda vitoriosamente sobre todas as adversidades que nos afligem. E mais que isso, convida-nos a andar com ele sobre todas as adversidades.
À luz de tudo isso é que podemos afirmar categoricamente que enfermidades também fazem parte das ondas bravias que podem vir sobre nós. Se Deus vai curar, não sabemos, pois nem sempre o faz. Já vimos pessoas morrerem enfermas. Mas uma coisa sabemos, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, está escrito lá em Romanos 8, 28. Então Deus tem uma expectativa de que nós agradeçamos por tudo, até mesmo pelas coisas ruins que vêm sobre nós. Isso não é masoquismo cristão, muito pelo contrário, isto é fé, é confiança no amor daquele que já nos deu a maior de todas as provas de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fé é o mesmo quando não possuímos provas externas para confirmar as promessas de Deus, nos apegamos firmemente a elas. Em outras palavras, andar pela fé e não pelo que vemos. Eu ando pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Veja bem, fé é confiar nas promessas de Deus e não no que queremos que aconteça. Tenho fé que vou casar com o Juca. Tenho fé que Deus me dará uma Ferrari, etc. Não é isso. Isso não é fé, isso é ilusão. Além de confiar nas promessas de Deus, fé também é obedecer a sua palavra. Não tente ter mais fé, apenas procure conhecer Deus melhor, como Deus é fiel. Quanto melhor o conhecer, mais você confiará nele. A melhor maneira de conhecer a sua fidelidade é o quê? Arriscando obedecer ao Senhor. Quando você vai viajar num avião, você obedece todos os procedimentos daquela aeronave, porque você acredita e entrega a sua vida ao Senhor. Quando você acredita realmente que Deus tem o melhor para você, você obedece a sua palavra, a sua liderança, e você vive então o melhor da sua vida. Então, para isso precisamos dar o primeiro passo. E já chegando aqui à conclusão da nossa aula de hoje, onde explicamos o que é fé, para que possamos entender Romanos 4, o que a fé não é. É um sentimento de confiança como alguns pensam. Se você tem muita confiança, você tem muita fé. A questão aqui é o quanto de sentimento, de emoção você consegue produzir. Isso não é fé. Um tipo de autodecepção não é acreditar naquilo que você sabe que não é verdade. Isso também não é fé. Sinônimo de credulidade ou de superstição, né? Superstição também não é fé. Não é acreditar em alguma coisa ou não posso passar debaixo da escada porque eu acredito nisso. Isso não é fé. Não é a fé que vamos estudar em Romanos 4. Uma desculpa para a irracionalidade, conforme chamou Bertrand Russell. Uma convicção que não pode ser abalada por evidência contrária. Ou seja, isso também não é fé. Tá? O que é fé, segundo o que vamos estudar em Romanos 4 e o exemplo que Abraão nos deu sobre fé. Muito profundo isso. Você precisa ouvir isso e ler algumas vezes para você conseguir captar. E depois, quando estudarmos na aula 16, você ser impactado com esse ensinamento profundo. Vamos lá. Abandono de toda a confiança nos próprios recursos. A fé é isso. Lançar-se sem reservas nas mãos misericordiosas de Deus. Isso é fé. Apegar-se às promessas de Deus em Cristo, dependendo inteiramente de Deus para receber fortalecimento diário. Isso é fé. Completa dependência à obediência de Deus. Fazer o que a palavra de Deus disse, mesmo você sendo reticente a isso, isso é fé. Nosso grande Deus e não a nossa grande fé é o que importa. Nós precisamos realmente ter fé que Deus é grande o suficiente para conduzir a nossa vida. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os colaboradores que o pastor Ari Veloso deixou aqui escrito no final da matéria dele, e eu estou agora grifando para você, e nós podemos aprender com um ensinamento tão glorioso que ele tem nos dado. Um grande abraço a você, essa foi a aula de número 15. Eu aguardo você para a nossa aula de número 16 na próxima semana. Deus abençoe você e sua família e que possamos crescer nesta fé
que Deus já está cuidando de nós. Ele não vai cuidar, Ele já está cuidando. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.